Olá, meus queridos, vocês que me acompanham toda semana. Hoje eu trouxe um tema interessante para a nossa reflexão, né? Nós vamos falar hoje a respeito da saúde mental. Porque, assim, as estatísticas apontam dados realmente preocupantes. 80% das pessoas que têm transtorno não procuram tratamento, ou porque elas não se conscientizam, não sabem que tem um transtorno, que aquilo que elas sentem pode ser um transtorno e que esse sofrimento psíquico pode ser aliviado com medicamentos, com psicoterapia. Então, o primeiro passo é justamente reconhecer esses transtornos. Vamos estudar um pouquinho comigo? Vamos lá? Então, assim, qual é o conceito realmente de saúde mental? O que é saúde mental? O que é saúde mental? Vamos ver? Então, saúde mental é um conceito assim. Antigamente, se identificava o conceito de o que é a saúde através do foco na doença, como todo paradigma cartesiano era assim, né? Quando não existe doença, quando não existe o problema, então realmente é saúde, mas quando existe a doença. Hoje, a partir da Segunda Guerra Mundial, o que, que aconteceu? Os próprios cientistas e a Organização Mundial de Saúde definiu o conceito de uma outra maneira. Então, saúde mental é o completo bem-estar físico, mental e social. Então, veja bem, olha, dá um trabalhinho para conseguir manter, né? Que possibilita o que? O desenvolvimento das suas habilidades pessoais para responder ao que? Aos desafios da vida. Porque a vida tem desafio. E contribuir para a comunidade. Então, o que, que nós vamos ver? Que existem desafios globais que também atingem as pessoas, né? A Organização Mundial de Saúde divulgou a maior revisão sobre saúde mental desde a virada do século em 2019 e realmente identificou 1 bilhão de pessoas que viviam com transtorno mental em 2019, sendo 14% adolescentes. E muitos desafios atingem também a saúde mental das pessoas e provocam transtornos também, juntamente com outros fatores, né? Tais como terremotos, problemas de desigualdade social, pandemia, guerra e crise climática também, que são todas ameaças à saúde global. Segundo esse estudo, depressão e ansiedade aumentaram 25% no primeiro ano da pandemia, e sempre que tem esses eventos aumenta mais. Outros dados ainda mostram que o tirar a própria vida foi responsável por mais de uma em cada 100 mortes, e 58% ocorre antes dos 50 anos. O abuso sexual e vitimização, bullying, foram apontadas como as principais causas da depressão, né? Então, assim, veja bem, são dados assim interessantes. Veja bem, são dados interessantes para que a gente possa considerar, né? Em 52, a Associação Psiquiátrica Americana publicou esse primeiro manual diagnóstico estatístico dos distúrbios mentais, o DSM-1. E essa classificação internacional de doenças foi a 11ª revisão, que foi inicialmente publicada em 2019, né? Hoje nós temos o DSM-5, que realmente nos orienta a respeito dessa classificação, né? O que são, basicamente, transtornos mentais? Implica a alteração de três questões. Primeiro, a alteração de pensamento. O pensamento da pessoa fica alterado.
né? Ou é um pensamento excessivo, ou ausência de pensamento, ou existem outros fatores dentro desse pensamento. Por exemplo, existem delírios, existem alucinações. Então, a pessoa tem um pensamento alterado, tem a emoção alterada, um medo alterado, uma ansiedade alterada. Então, realmente existe toda essa alteração, agressividade, raiva. E existe, então, essas três: pensamento, emoção, comportamento e prejuízo para a vida pessoal da pessoa, né? Então, a pessoa, quando você analisa, faz a anamnese, analisa a rotina, o problema do sono, o problema do próprio, por exemplo, se é uma adolescente, o estudo, a vida social dele, se é uma pessoa também, todas as áreas de vida são analisadas. Então, o efeito dessa doença mental pode ser o quê? Duradoura ou temporária. Em torno de 50% dos adultos tendem a sofrer esse tipo de doença em algum período da sua vida. As oscilações emocionais, nós precisamos separar, elas são normais. Então, o que, que nós vamos ver? Nós somos seres emotivos. Nós não controlamos a emoção, nós direcionamos a emoção, nós trabalhamos as emoções que nós temos, mas nós não controlamos tê-las ou não. Existem pessoas que são mais emotivas, choram com o filme, choram na hora que vê alguma coisa interessante, choram por amor, choram por alegria, choram por tristeza. Existem pessoas que são mais insensíveis. Existem pessoas que são totalmente insensíveis, que é uma da característica da psicopatia, né? É uma pessoa muito fria, muito egoísta, muito, ela faz sofrer e ela não tem empatia, né? Então vamos lá, que nós vamos ver. As causas podem ser o quê? Hereditárias, biológicas e ambientais, né? E, inclusive, hoje existem muitos estudos no sentido de buscar estas causas. Quais seriam as causas por exemplo, que fazem a pessoa ser um alcoolista, né? Já parece que estão vendo realmente, fazendo algumas experiências que conseguem identificar alguns fatores na, na própria genética. Então, assim, o que, que acontece? Hoje nós estamos avançando muito. E essas doenças, como são frequentes, elas levam a grande sofrimento. O preconceito é muito presente e existe a dificuldade de tratamento da própria pessoa procurar e um preconceito social que realmente dificulta isso. Como são vistas essas pessoas que se identificam ou que são identificadas com problemas de esquizofrenia, com problemas, né, outros problemas assim quaisquer, como elas são vistas pela sociedade. Isso tem sido modificado? Lógico que sim. E vai se modificar? Sim, as pessoas vão ganhando. Se a gente vê da Idade Média para cá, do século XVIII para cá, a gente vê que houve muitas diferenças e muita evolução, mas ela é gradativa e ela é bem devagar, né? Que tipo de transtornos que existe? Lógico, vocês sabiam que existe mais de 200 transtornos? Nós vamos falar de alguns dos mais comuns, né? A depressão, transtorno afetivo bipolar, transtorno de ansiedade, esquizofrenia, outras psicoses, demência, deficiência intelectual e transtorno de desenvolvimento, autismo, distúrbios alimentares e muitos outros transtornos que a gente vai, às vezes, cita, e não teremos tempo para falar sobre todos eles, tá? Transtorno de desenvolvimento. Se a gente for pensar no desenvolvimento, parece que existem algumas que são justamente causadas por transtornos a nível cerebral no momento que esse órgão está se desenvolvendo, né?
Então, nós temos aí o autismo como um desses problemas, né? Que pode ser considerado transtorno e, sem dúvida nenhuma, ele vai sendo tratado de uma maneira específica. Existe também o espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. São aqueles transtornos caracterizados por diversos tipos. A pessoa tem um delírio e ela vive dentro daquele delírio, ela vive dentro daquela história, né? Então, assim, por exemplo, assim, eu tinha um cliente um paciente que ele justamente tinha esquizofrenia, era um adolescente, e ele se via assim, com pessoas que o perseguiam. Então, ele entrava no consultório e falava, eles entraram comigo, né? Então, ele tinha que aprender a lidar com essas alucinações e com esse delírio que ele vivia dentro de uma história. Outros relatam assim: a televisão está me perseguindo, tem alguém ali dentro da televisão que está me perseguindo. E esses, às vezes, se caracteriza por esses episódios maníacos e também existe a depressão. Às vezes, um transtorno dentro dele, ele tem várias situações de várias características de vários outros transtornos também. O transtorno bipolar, transtornos relacionados, nesse grupo estão os transtornos que são caracterizados por apresentar episódios de mania e depressão maior, né? Então, são pessoas, às vezes, que são muito difíceis de se trabalhar, porque a culpa é dos outros, não é dela. E ela tem períodos assim que ela tem que está eufórica, às vezes chega até a prepotência, e existem períodos em que ela fica deprimida, né? Então, essa pessoa oscila muito. Então, ela precisa de medicações específicas e precisa se trabalhar em psicoterapia, para que ela possa identificar esses períodos que ocorrem naturalmente, que ocorrem dentro do transtorno e que são necessários que sejam trabalhados, né? Outra situação muito difícil e desafiadora é a toxicomania, né? Que envolve compulsão, aumento de dose. Então, parece que as pessoas têm uma tolerância maior ao álcool, às vezes até as próprias drogas, e a própria droga também, ela vai levando a pessoa a aumentar cada vez a dose até chegar a um ponto que às vezes é um próprio risco de vida para ela, né? Então, assim, essas pessoas precisam, sem dúvida nenhuma, de tratamento, elas precisam estar, assim, acompanhadas e precisam estar, assim, sendo, elas precisam ter consciência também do problema que elas têm, né? Porque assim elas colaboram com o tratamento e elas vão estar também identificando os seus próprios problemas e trabalhando com eles. Um transtorno muito comum é o transtorno depressivo. Entre os transtornos mais comuns que tem, nós encontramos eles, né? Aquele humor depressivo, apatia, pensamentos de desistir de tudo, baixa autoestima, problemas de concentração e outros, porque assim a depressão também ela tem uma evolução e ela tem níveis de depressão. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa, quando ela está deprimida, dependendo do tempo, porque ter tristeza é algo, às vezes, que acontece a todos nós. Você passa por uma situação, viver é maravilhoso, mas às vezes é difícil. Nós temos que enfrentar os desafios da vida. Então, veja bem, às vezes o que acontece conosco? Nós passamos uma situação e nos entristecemos. Nós vemos alguma coisa muito triste, a gente fica alguma coisa muito deplorável, a gente fica triste. Só que assim,
tempo que essa tristeza, a intensidade dessa tristeza e o quanto essa tristeza está nos prejudicando, é importante que a gente esteja realmente atento a isso. Então, veja bem, sempre ter aquelas três questões, né? Está atingindo o pensamento, eu só penso em coisas tristes e coisas ruins, eu estou sentindo essa dor no coração, que essa tristeza está atingindo o meu comportamento, eu estou, está realmente me prejudicando, eu não tenho vontade de fazer as coisas, eu vou trabalhar arrastada, eu só quero ficar na cama, então realmente as três áreas estão sendo atingidas e é urgente que você procure ajuda, né? A medicação ajuda muito e a psicoterapia também. O transtorno de ansiedade, outros dos transtornos, está sendo muito comum, porque nós vivemos uma época hoje com pensamento acelerado. Então, tudo nos leva a nos acelerarmos. Outra situação, hoje é uma época de desempenho. Né? Então, parece assim: todo mundo quer cada vez mais fazer coisas e as coisas mais uma em cima da outra. Então, assim, o que acontece? Acontece que as pessoas estão indo contra, às vezes, a sua própria natureza, não estão se dando tempo de refazimento. Uma das questões que mais identifica um tipo de transtorno é a pessoa perder a qualidade de sono. Então, ela tem dificuldade para dormir, ela tem dificuldade para acordar, ela acorda toda hora. Então, o sono é um bom termômetro para a gente estar vendo como nós realmente estamos, né? Então, assim, os transtornos de pânico, as pessoas realmente parece que vão morrer, né? Eu tinha umas pessoas do consultório que falaram, olha, parece que eu vou morrer, acho que eu vou morrer na próxima vez, porque a sensação é tão ruim, é como se a pessoa tivesse sido atacada ali naquela hora, vem um leão que saiu que fugiu do zoológico, está ali na frente da pessoa. A pessoa se descompensa por inteiro pelo medo excessivo, né? Então, assim, o que acontece? Acontece que é um transtorno da própria ansiedade que precisa ser trabalhada e gera muito sofrimento, né? Gera muito sofrimento. E a ansiedade muito aquilo que eu tenho trabalhado, é o medo do futuro, né? Então a pessoa fica paralisada no presente com medo do que vai acontecer. Então, o futuro não existe ainda, né? Eu preciso me trabalhar para me cuidar, para me preparar, e o futuro estaria vindo devagarinho, como as coisas acontecem. O transtorno obsessivo e transtornos relacionados também inclui pensamentos, sintomas constantes sobre algo em particular, né? Por exemplo, assim, acumulação de objetos, a pessoa que tem mania de lavar a mão, tem alguma mania assim meia fora do comum, né? A pessoa quer acumular coisas porque ela tem medo do que pode acontecer com ela, ela acha que ela precisa, então parece que tem um vazio enorme dentro dessa pessoa que ela tem que preencher daquela maneira. Então, é algo que precisa ser visto também. Outra questão se refere aos traumas e aos transtornos relacionados, né? Então, inclui pensamentos constantes com algo em particular, impulsividades, verificações, né? Então, assim, o que essas pessoas também elas têm, às vezes, por exemplo, um trauma muito grande, né? Tiveram um trauma, por exemplo, a criança que vê a família, a mãe passar mal, falecer uma pessoa da família, sofre abuso. Então, coisas assim
assalto, sequestro, essas questões, elas provocam um flashback, elas assim alteram o estado de humor, de realidade dessas pessoas, então elas sofrem muito. Né? Então, esse é o estresse pós-traumático. As pessoas que vão para a guerra, muitas pessoas que vão para a guerra, muitos jovens, voltam com esse estresse pós-traumático, que, se não for tratado, realmente vai prejudica a vida dessa pessoa. Ela não consegue ter uma vida útil, uma vida feliz, normal, né? No sentido de ser saudável. Outros transtornos são os transtornos dissociativos. Esse tipo de transtornos mentais é caracterizado pela perda da identidade, ou então a pessoa tem uma alteração na percepção do eu dessa pessoa, além de com problemas de memória, sensação de sair do próprio corpo, ou viver a situação como se fosse irreais. Aí a gente tem o transtorno de despersonalização, ou transtorno de identidade dissociativa, né? Então, é uma pessoa que ela alterna na sua própria concepção da identidade. É também um transtorno que causa muita dor à pessoa e a todos que convivem com ela, porque os transtornos, eles causam muito sofrimento também para os familiares, eles têm que ser também orientados e tem que ter um sistema de apoio que possa ajudá-los. Os transtornos por sintomas somáticos e transtornos relacionados consiste na preocupação constante com a saúde física, podendo haver sensações de dor, aparecimento de sintomas, aquela pessoa que às vezes sempre vai para o hospital, sempre procura o médico, e as queixas são muito frágeis que ela tem, né? Às vezes, o que ela está procurando? Ela está procurando aquela atenção, ela está procurando justamente ser cuidada, né? Nós temos também os transtornos alimentares e de ingestão de alimentos, né? Nós temos tanto a compulsão alimentar que a pessoa passa, e isso é muito comum, né? Que a pessoa parece que preenche um vazio dela, cuidando dela através da alimentação, né? Ou a pessoa anorexia, então todos os transtornos relacionados à alimentação. Os transtornos também de excreção, né? Nesse grupo de classificação pela transmissão dos transtornos, estão aqueles que se caracterizam pela emissão repetida de urina ou fezes em lugares e momentos inapropriados, né? Então, que não corresponde a esse tipo de comportamento, coisas assim totalmente inadequadas. Nós temos também o transtorno de sono e vigília, caracterizado pela dificuldade para iniciar o sono. Então, assim, a pessoa não consegue, existem pessoas que não conseguem dormir, elas desmaiam. Então, elas ficam assim, muito mesmo, preocupadas com essa questão da, do sono, mas não consegue dormir, não consegue relaxar. Eu já fiz matéria a respeito do sono, é bom que vocês consultem também, se vocês tiverem esse problema. Existem problemas das disfunções sexuais também, né? Todos os problemas que têm a ver com ereção, ejaculação, experimentação de orgasmo. Entre eles, encontramos o transtorno orgástico feminino, a ejaculação precoce, né? Então, assim, é muito interessante vocês estarem consultando, inclusive podem consultar os transtornos sexuais de acordo com o DSM-5, que justamente é esse manual. A disforia de gênero, esse transtorno é muito interessante. É um transtorno psicológico que ocorre quando o sexo que a pessoa sente não corresponde com o que lhe foi atribuído. A pessoa se sente mulher e é um homem, ela se sente homem e ela é mulher, causando elevado desconforto psicológico, né? Hoje já existe toda uma maior compreensão a respeito desse problema,
e, às vezes, uma assistência quando os pais realmente também entendem e a pessoa vai se assumindo de acordo com o que ela se sente, né? Então, é um transtorno de disforia de gênero. Transtorno de controle de impulsos e comportamentos perturbadores. Esse tipo de transtornos mentais e do comportamento é caracterizado por comportamentos agressivos, impulsivos, desafios à autoridade, roubos, provocação de incêndio, entre outros. Aí a gente encontra os transtornos de conduta, né? Tá vendo? Também os transtornos que a gente já falou, uso de substância, transtornos neurocognitivos, transtornos de personalidade, né, que são aqueles desvios, a gente já falou de alguns, né, e transtornos também parafílicos, né? Que eles são caracterizados por. Aí eles entram dentro dessas categorias de disfunções sexuais também. As pessoas têm várias excitação, comportamentos totalmente assim. Inusitados, né? Exibicionismo, as pessoas ficam observando, vendo escondidos umas às outras. Então, assim, todas essas questões ocorrem, né? Bom, meus queridos, eu falei sobre alguns transtornos, porque a gente tem, assim, um tempo limitado, né? A gente tem um tempo limitado para estar falando. O que que precisa? O que é necessário para a gente estar mantendo a nossa saúde mental? O que que é necessário? Primeiro, o que que a gente precisa? A alimentação, ela precisa ser equilibrada, né? E precisa não só equilibrada, precisa ser dosada. Então, você dosa quanto você precisa de alimentação. Olha que interessante. Exercícios são absolutamente necessários, porque a gente vai tendo desgaste com a idade e os aeróbicos para o nosso coração, né? Também. Hábitos saudáveis, a gente parar, nós precisamos parar. Eu sempre falo para as pessoas: para e olha para você. A gente fica correndo a vida como se a gente fosse viver para a eternidade. Nós não vivemos para a eternidade. Nós temos um tempo, como eu já disse no vídeo anterior, assistam, o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Então, nesse tempo que nós temos que olhar, parar e olhar para a nossa vida, que momento do nosso ciclo de vida nós estamos, o que nós precisamos e o que nós podemos deixar, como eu estou cuidando de mim, cuidando da minha alimentação, cuidando dos meus exercícios, tendo hábitos saudáveis. E outra questão, como está a minha vida afetiva e meus relacionamentos? Meus relacionamentos com os meus pais, que são origem, com a família, com o parceiro, com os filhos. Eu estou distribuindo o meu tempo para eles, porque dentro do tempo que você coloca um pouquinho de mel. E todas as pessoas precisam um pouco de mel, até nós mesmos. Então, veja bem, a gente precisa adoçar a nossa vida. As pesquisas que existem com pessoas terminais e que estão em situações em que elas sabem que uma hora elas vão passar a ponte de Monet, como eu sempre brinco, o que que acontece? Elas, quando se pergunta, as pesquisas mostram o que coisa mais importante da sua vida. O que você fez que te deu orgulho? O que você fez que te deu mais satisfação? São os relacionamentos. Então, veja bem, isso é sério, né? Será que a gente está cuidando deles? Hum? Então, assim, existem alguns conselhos bem simples, mas que são muito importantes. Existe um psicólogo que é muito interessante, psicólogo canadense, que eu já citei outras vezes, ele sempre diz costas eretas, ombros para trás.
é a postura de quem vai em frente. Sempre vai em frente, porque você tem a vida palpitante dentro do seu coração. Você tem o tempo onde você pode, porque tudo passa. Passa um momento difícil e passa um momento feliz. Guarde no relicário de memórias afetivas um momento feliz e deixe ir os momentos tristes. Porque, veja bem, a gente sofre muito pelas escolhas que a gente fez. Só que, infelizmente, quando a gente fez, nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje. Nós provavelmente hoje não faríamos essas escolhas, nós a fizemos, porque era outro tempo, era o frigir dos ovos, era uma situação diferente. Então, veja bem, nós precisamos aceitar, aprender com os nossos erros e seguir em frente. Costas retas, eretas, ombros para trás. Cuide de si, como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Isso é muito importante. Quando você tem alguém, existem pessoas que cuidam muito dos outros, mas não cuidam de si mesmos. Isso ocorre muito com os cuidadores de pessoas doentes. Ficam tão assim focalizadas nessas pessoas que esquecem de si mesmos. Outra situação, outro conselho, compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com outra pessoa, como outra pessoa é hoje. Então, você foi ontem, você aprendeu com a sua experiência, pelo menos você sobreviveu, e ser um sobrevivente, sobreviventes, eu sempre brinco, são pessoas difíceis, elas sabem que elas sobrevivem. Então, o que vier, eu olho para trás, eu já passei por aquilo, eu vou passar por isso hoje. Com certeza. Costas eretas, ombros para trás. Queridos, um grande abraço no coração de cada um de vocês. Vejam os outros vídeos, o vídeo anterior também fala a respeito muito da ansiedade. Fiquem comigo, deem o like, porque assim o YouTube entende que esse vídeo vai servir para outras pessoas. Então, vamos em frente. Um grande abraço no coração de cada um de vocês. Até a próxima semana.